Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Embora estejamos fisicamente separados, estamos juntos no amor de Cristo que nos une. Nesse momento vamos fazer uma oração. Vamos conversar com o nosso Deus. Fechemos os nossos olhos. Oremos. Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de louvar e bendizer o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu nos tens sustentado e nos protegido de todo mal. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu coloque no nosso coração a calma de confiarmos que Tu estás no controle de todas as coisas, verdadeiramente, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada por mais esse culto que irá começar agora, Senhor. Abençoa o pastor, abençoa todos nós que vamos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos agora também fazer uma leitura no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Nesse momento agora vamos passar para o Ministério de Música e logo após o Ministério de Música nós teremos a pregação com o pastor Lindomar, que também fará as considerações finais. Que Deus abençoe nós todos. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que neve, algo mais que neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas histórias que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o nosso pecador. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande
Graça e a paz de Jesus. Quem vos fala, pastor Lindomar, da Igreja Cristã Evangélica em Bequimão. Eu saúdo aos meus irmãos, com graça e a paz de Jesus, e aqueles que visitam o nosso canal, que vocês também sejam edificados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos vocês que nos acompanham agora via internet, que para nós orarmos, vamos curvar a nossa cabeça e vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos dê entendimento, que Ele nos dê fé na Sua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra, porque isso é bom, porque isso agrada o nosso Deus, porque isso agrada o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua maravilhosa graça na nossa vida. Obrigado por Teu chamamento, obrigado por nos salvar. Obrigado porque de forma maravilhosa o Senhor nos deu ao nosso bom pastor Jesus Cristo. Nós te louvamos, te bendizemos o nome, por ter manifesto a tua graça salvadora sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs. Queremos te pedir que a cada momento da nossa vida possamos glorificar e honrar o teu nome nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no âmbito da nossa família, na maneira como nós interagimos com o mundo, com a realidade. Te pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de glorificarmos e honrarmos o teu nome. Te peço neste momento, Senhor, nos dê entendimento da tua palavra, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. É o que nós te pedimos no nome do nosso supremo e bendito pastor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, será o nosso texto. Nós iremos ler a partir do versículo 3 a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos irmãos daquela comunidade, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte,
em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o tema, o glorioso fruto do sofrimento. Glorioso fruto do sofrimento. Talvez você esteja se perguntando, por que sofrimento? Deus tem um plano maravilhoso para o seu sofrimento. Eu sei que nem sempre faz sentido o que estamos enfrentando e vivendo. Mas quantas vezes você se pergunta qual é o sentido do seu sofrimento? Qual é a razão da sua adversidade? Por que você tem enfrentado tantas tribulações? Por que você tem enfrentado pesar, tristeza, angústia? Nesse texto tão maravilhoso e precioso de Paulo, aquela comunidade, nós podemos extrair algumas lições, alguns princípios sobre a maneira como nós devemos encarar o sofrimento. Como é que um cristão que crê em Deus, como é que um cristão que vive a partir de uma viva esperança, enfrentará suas dificuldades, suas tribulações, seus temores, suas perplexidades, suas dúvidas? Como é que nós podemos glorificar o Senhor em meio às tribulações? Qual perspectiva nós devemos nutrir com relação ao sofrimento? O que devemos ter com relação ao sofrimento? Que perspectiva? Qual é a perspectiva que o Senhor espera que tenhamos ao enfrentar todo tipo de sofrimento? E eu gostaria então de mencionar a primeira lição, o primeiro princípio aqui que nós tiramos desse texto, de como tirar proveito, como ser favorecido, como amadurecer, como ser instrumento nas mãos de Deus enquanto passamos por adversidades e por problemas. Como é que nós podemos obter um maior nível de compreensão de Deus, de maturidade? Primeira lição que nós vemos aqui nesse texto é que o sofrimento, meus irmãos, deve, na vida de um cristão comprometido com a glória, com a honra, com a grandeza, com a majestade de Deus, esse cristão, ou melhor, o sofrimento na vida desse cristão deve resultar em adoração. Releia comigo o versículo 3, onde Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, Paulo, ao enfrentar os seus sofrimentos, perseguição, fome, nudez, humilhações, escassez de alimento, solidão e tantos outros sofrimentos e adversidades que esse homem enfrentou, aqui ele se coloca diante da comunidade de Corinto como alguém que, mesmo em meio
a todas as suas dificuldades e adversidades, ele se apresenta como alguém que recebeu o sofrimento como uma ocasião ou como uma oportunidade para adorar o Senhor. Ao invés de murmurar, de ressentir-se, de se amar, ter uma alma, sei lá, muito detida no seu próprio sofrimento, voltada muito para a sua própria situação, ele adora o Senhor. Ele louva o Senhor. Assim como ele fez lá na carta aos Efésios, aqui ele faz a mesma coisa, ele adora o Senhor. E aqui, queridos, por que Paulo nos ensina a ter essa postura em meio ao sofrimento? Eu entendo que isso se dá por conta da sua percepção, a percepção que ele tem de Deus. E ele viu seu sofrimento como uma ocasião de Deus conceder a ele graça. Deus conceder a Paulo misericórdia. Era assim que Paulo era consolado. Foi assim que ele recebeu consolo da parte de Deus. Porque Deus é a fonte da verdadeira compaixão. Uma outra observação aqui, que Deus é a fonte da graça. E é de sua graça que flui o consolo ali do apóstolo Paulo. Eu me lembro de Paulo, por exemplo, cantando na prisão com Silas. Meia-noite ele começou a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, entoar louvores ao seu Deus. Que testemunho maravilhoso, que coisa estupenda, que coisa extraordinária foi Paulo à meia-noite preso, enchendo aquela prisão de louvores ao seu Deus, louvores ao Deus soberano. Também me lembro aqui que muitos filhos de Deus na história da igreja também manifestaram louvor e adoração a Deus em meio às suas crises. Só para citar alguém aqui, eu gostaria de citar aqui o William Cowper, que sofreu de depressão a vida inteira. Quando a depressão vinha, ele passava dias absorto, com a sua alma em turbação, em total desassossego, que ficava olhando por uma janela com um olhar perdido. Mas este homem, mesmo em meio às suas crises, mesmo quando a depressão vinha como algo que lhe causava muito transtorno, que lhe causava muita tristeza, muita angústia, ele canalizou essa sua tristeza, essa sua angústia, aquela, sabe, a depressão que estava consumindo ele por dentro. Ele escreveu hinos maravilhosos. E tem um dos seus hinos que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e romperão em bênção sobre vossas cabeças.
Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e Ele o tornará claro. Queridos, que coisa maravilhosa! Que maneira mais linda de descrever ou de reagir a seu próprio estado de depressão, seu estado de tristeza e de angústia. Escrever um poema onde ele se lança aos cuidados de Deus. Que todos nós tenhamos essa mesma atitude e postura que, em meio ao sofrimento, possamos glorificar o Senhor, honrar o Senhor, cantando louvores ao Senhor, adorando o Senhor. Porque isso demonstra uma grande fé. Quando tudo à nossa volta está se desmoronando, quando tudo à nossa volta se dilui, quando tudo à nossa volta se desfaz, o cristão adora o Senhor, louva o Senhor, porque descansa na sua doce providência, que às vezes nós não entendemos, que às vezes nós não compreendemos, mas a boa mão do Senhor está conduzindo a história das nossas vidas. Cante, adore o Senhor na adversidade, na tribulação, meu irmão. Essa é a primeira lição desse texto. Adorar o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação. A segunda lição que nós tiramos do nosso texto aqui é que o sofrimento nos qualifica como consoladores de aflitos. Diz o versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder nos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, queridos, esse é um grande mistério, porque não há como nós pensarmos em um cristão que não sofra ou que não foi chamado para sofrer. O sofrimento na nossa vida, nós como cristãos, somos chamados para essa missão. Nós somos chamados para sofrer. E o versículo 4 deixa muito claro para nós, é que quando Deus nos chama, quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, a intenção dele é que nós nos tornemos consoladores de aflitos. Então, segue a linha de raciocínio. Deus nos é favorável nas nossas adversidades, nas nossas tribulações, nos nossos momentos de angústia e tristeza, nossos pesares. Então, no meio de toda essa adversidade, tribulação, a gente recebe o favor de Deus. Nós somos agraciados pelo Senhor. E Deus, com a intenção de nos tornarmos, o projeto de Deus, o plano de Deus, é que nós nos tornemos consoladores. A tribulação do apóstolo Paulo foi o fundamento, a razão porque Deus o confortou. Ou seja, se ele não tivesse passado por todas as suas dificuldades, tribulações, sofrimento, perseguição, fome, nudez, ultrajes, humilhações, necessidades que o apóstolo Paulo viveu e passou, ou seja, foi só sofrendo
todos esses tipos de sofrimento e angústia que ele recebeu, ele foi abençoado pelo Senhor. O conforto que recebemos tendo em vista o ministério da consolação. Paulo era um dos homens mais aflitos. Ele sofria de fome, frio, nudez, escassez, prisão, perigos por mar e terra, ladrões, judeus, pagãos, de modo que sua vida era uma morte contínua, ou como ele expressava, morria diariamente. Além dessas aflições externas, ele foi dominado por cuidados de ansiedade pelas igrejas. E como se tudo não bastasse, ele teve um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear a fim de manter esse homem na humildade e na dependência do Senhor. E ele diz, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então aqui sou forte. Oh, meus irmãos, a gente precisa aprender com esse homem de aflições, esse homem sofredor, esse homem que aprendeu a glorificar o seu Deus, a glorificar Cristo no meio das mais difíceis experiências de vida que o ser humano pode ter neste mundo. Como somos capacitados a ajudar uns aos outros no sofrimento? Como nos tornamos consoladores de mães angustiadas, de mulheres que passam por problemas no casamento, por crise de identidade? Que tipo de consolador você é? Como os seus sofrimentos têm lhe qualificado para ministrar aos angustiados e atribulados? Quão proveitoso têm sido as suas adversidades e tribulações? Porque, veja, em Cristo, os nossos sofrimentos se tornam dons. Então nós pegamos o nosso sofrimento, nós tomamos a nossa adversidade e nós colocamos a serviço do reino de Deus para consolar, para confortar, para encorajar, para apoiar o irmão que está matitolando na sua vida cristã, que está enfraquecido, que está desanimado. Paulo estava disposto a ser afligido para ser portador de consolo aos outros. Então, Paulo não é alguém que estava em busca do sofrimento. Mas ele sabia que o compromisso dele com Cristo, com certeza, o deixaria em situações difíceis e que eventualmente traria bastante sofrimento, como trouxe bastante sofrimento. E Paulo não deixou de cumprir a sua missão, não deixou de pregar o Evangelho, não deixou de anunciar boas novas de salvação por medo do sofrimento. Ele enfrentou o sofrimento. E ele então descobre esse ministério que está ligado ao sofrimento. Quando nós sofremos, recebemos o consolo de Deus, nós nos tornamos consoladores de aflitos. Ó irmãos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a encorajar, a consolar, a ligar para os nossos irmãos, os nossos amigos e levar uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas na nossa convivência no dia a dia, ela está passando por dificuldade. Muitas vezes nós mantemos apenas uma relação casual com essas pessoas. Quando na verdade nós devemos demonstrar uma verdadeira empatia à sua situação, ao seu problema.
Vamos avançar, queridos. Uma outra lição que eu aplico aqui à nossa vida desse texto de Paulo é que o sofrimento revela quão profunda é a nossa união com Cristo. Veja o que diz o versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então aqui eu aprendo que a união com Cristo foi a fonte das aflições que Paulo viveu e experimentou. Foi também a fonte do abundante consolo de que ele desfrutou. Isso faz a grande diferença entre as tristezas dos crentes e as dos incrédulos. Porque Paulo não procurou sofrimento, mas o sofrimento veio exatamente por conta do amor que ele tinha por Cristo, por conta de ter sido chamado para ser um arauto de Cristo. Como afirmamos anteriormente, Paulo, a união com Cristo levou Paulo a sofrimentos terríveis, cruéis. Mas ao mesmo tempo também, essa união com Cristo proporcionou a esse homem, queridos irmãos, uma profunda experiência da suficiência do nosso Senhor, da sua compaixão, da sua graça, da sua mão provedora e sustentadora, da sua mão que controla todas as coisas. Então foi através da união com Cristo, foi porque Paulo estava unido a Cristo, porque Paulo estava no mesmo, porque Paulo estava servindo o Senhor, porque ele estava no propósito de levar o Evangelho aos gentios. No momento quando ele recebe essa incumbência de levar o Evangelho até os confins da terra, Paulo está unido a Cristo, com o propósito de ver Cristo glorificado na vida dos gentios, na nossa vida, na minha vida. Então, veja bem que na medida que nós nos expomos, na medida que nós servimos, na medida que nós nos dedicamos, na medida que nós nos entregamos, nos lançamos ainda mais, com mais intensidade, com mais compromisso na obra do Senhor, com certeza nós enfrentaremos dificuldades, tribulações, adversidades, rejeições. E eu mesmo, particularmente, tenho descoberto que o ministério pastoral é o ministério para sofrer, sim. Não só pastoral, mas o ministério, a vocação do cristão, como nós já afirmamos, é um chamado para o sofrimento. Nosso sofrimento não é uma brecha no amor de Deus, como se o diabo tivesse se arrastado para dentro, enquanto o rosto de Deus estava virado para o outro lado. Não. O sofrimento faz parte do plano. O sofrimento é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Para nos tornar semelhantes a Cristo, para nos tornar consoladores, para nos tornar cristãos que amam e que demonstram de forma prática o seu amor para com aqueles que estão à sua volta. Em quarto lugar, uma outra lição pessoal do texto, que o sofrimento fortalece o nosso amor uns pelos outros. Olhem comigo, versículos 6 e 7. Mas se fomos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A lição que eu tiro e aplico à nossa vida é que o sofrimento fortalece o nosso amor uns pelos outros. Por quê? Porque nos aproxima. Ou deveria nos aproximar. Porque foi exatamente isso que aconteceu.
na relação entre Paulo e a comunidade de Corinto, que não estava muito boa quando Paulo escreveu essa carta. Mas o sofrimento do apóstolo, de alguma maneira, estava servindo para aproximar a comunidade do seu pastor, a comunidade do missionário Paulo. O sofrimento fortalece nosso amor uns pelos outros porque nos humilha. Porque muitas vezes nós somos indiferentes aos outros, nariz em pé, porque nós somos orgulhosos. Porque nós somos, queridos, arrogantes, prepotentes. Agora mesmo eu tenho observado o que essa pandemia tem desencadeado na vida de muitos cristãos, né? Uma visão menos de si mesmo. Mais humildade. A olhar para a sua finitude. Este homem olha para a sua finitude e ele se vê como um ser necessitado da graça de Deus. Porque até então tinha todo um aparato, tinha toda uma estrutura que passava a ideia para esse homem que ele era imortal. Mas de repente vem essa pandemia, vem essa ameaça do coronavírus. De repente nós começamos a perceber um discurso mais maleável, um discurso mais humilde da parte de muitos cristãos. Porque o sofrimento nos aproxima, nos humilha. Outra coisa, o sofrimento também ele contribui para que nós tenhamos uma visão, ou a gente enfraqueça a nossa relação com o mundo. Em outras palavras, nós somos desmamados do mundo na medida em que nós sofremos. Porque aí as consolações do mundo, as promessas de felicidade do mundo, os confortos do mundo, há sofrimentos que nada disso basta, a não ser que o nosso Pai de misericórdia seja compassivo e gracioso conosco e nos conceda além de um bem-estar externo, ele nos conceda algo internamente dentro de nós, no nosso coração, um derramar da sua virtude dentro de nós, que nos capacita a enfrentar adversidades e problemas. Uma outra maneira como o sofrimento fortalece o nosso amor uns pelos outros é que nos deixa mais pacientes. Esse é um dos objetivos do sofrimento, é a paciência. Efetuar em nós paciência. E a paciência nos ajuda a perseverar, a esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, eu sou salmista. Em quinto lugar, nós estamos quase concluindo, o sofrimento mostra que, em parte, nossa vida depende de nós. Mas com absoluta convicção, nós afirmamos, depende de Deus. Um Deus ser favorável a nós. Versículo 8 e versículo 10. Paulo diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Por que eu digo em parte? Porque em parte Paulo ele fugiu, em parte Paulo evitou combates, em parte Paulo ele evitou ameaças, em parte ele fugiu, em parte ele correu, em parte sim. Em parte ele teve que preservar a sua vida. Fugiu de perigos, evitou ameaças. Da mesma maneira também nós, em parte, no meio do sofrimento,
Devemos, sim, fugir de perigos, evitar situações ameaçadoras. Sim, devemos fazer a nossa parte. Paulo ele não era um determinista, né? Ou alguém que, sabe, estava o tempo todo à procura de sofrimento, masoquista. Não. Houve sim momentos em que Paulo enfrentou, né, o perigo. Por exemplo, quando ele estava em Éfeso se despedindo lá dos presbíteros, eles pediram para Paulo não ir a Roma, não ir a Jerusalém, mas Paulo estava certo que ele tinha que ir a Roma. E Paulo sabia do que aconteceria com ele. Mas aqui eu quero que nós tenhamos uma visão equilibrada. O sofrimento mostra que, em parte, nossa vida depende de nós. É o que eu vejo aqui nesse texto. Né? Por outro lado, tenho absoluta convicção de que depende de Deus ser misericordioso, ser gracioso conosco, com a nossa vida. E aqui, só para a gente fazer uma rápida aplicação, nós devemos fugir de perigos, evitar situações ameaçadoras, você deve buscar alimentar-se corretamente, correr atrás do pão de cada dia, ir atrás de trabalho, de emprego. Sim. Mas, por outro lado, nós devemos ter em mente: é Deus que cria, é Deus que preserva, é Deus que coopera, é Deus que governa, é Deus que conduz os eventos. A nossa vida depende dele. Ele que nos guarda de acidentes, ele que nos guarda dos assaltantes, ele que nos guarda de sermos destruídos com ódio mortal de Satanás. É nosso Deus. Nossa vida depende do Senhor ser favorável e gracioso conosco. Por último, o sofrimento nos coloca de joelhos. Versículo 11. Ajudando-nos também vós com vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, queridos irmãos, aqui temos o sofrimento conduzindo aqueles irmãos, o Paulo clamando aos irmãos, que os irmãos orassem por ele. Aqui, mais uma vez, uma prova de que Paulo não era alguém que se entregava ao sofrimento, assim, é muito bom sofrer, e vamos lá. Não, ele pediu oração para que Deus preservasse a sua vida. Deus o guardasse do mal. Ele não era alguém precipitado nesse sentido, mas era alguém que descansava, mas orava. Orava ao Senhor. E que coisa maravilhosa quando o sofrimento nos coloca de joelhos, meus queridos irmãos. Para que você encontre contentamento em Deus. Para pedir a Deus que abra portas para você pregar a palavra, o Evangelho. O sofrimento nos coloca de joelhos para agradecer a Deus. O sofrimento nos coloca de joelhos para mostrar, para que nós demonstremos nosso amor uns pelos outros. Então, queridos irmãos, que essas verdades a respeito de como o sofrimento pode resultar nessas bênçãos na nossa vida, assim como sucedeu ao apóstolo Paulo. Que tenhamos no nosso coração essas verdades benditas e preciosas. Verdades benditas e preciosas, meus queridos irmãos. O sofrimento deve resultar em adoração. O sofrimento nos qualifica como consoladores de aflitos. O sofrimento revela quão profunda é nossa união com Cristo. O sofrimento fortalece nosso amor uns pelos outros. O sofrimento mostra que, em parte, nossa vida depende de nós, mas com absoluta convicção depende 100% de Deus e dessa misericórdia e graça para conosco. O sofrimento nos coloca de joelhos, nos faz orar. Eu li em algum momento, em algum lugar, não sei,
que o John MacArthur Jr. é um filho dele, né? Foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E John MacArthur Jr. nos diz que foram as orações mais intensas, as orações mais profundas, as orações com um senso de mais urgência que ele fez na vida. Foi quando seu filho foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Aquela adversidade, aquele problema colocou aquele servo de Deus de joelho como nunca. Já era um homem de oração, com certeza. Já orava, mas foi de forma intensa. Rasgou o coração, derramou a sua alma na presença de Deus. Para concluir, algumas aplicações para que você reflita comigo. Reflita comigo. Deus nos concede a graça para fazer bom uso do tesouro da experiência que está guardada para nós em sua palavra. Temos a solene obrigação de procurar os enlutados, os desencorajados, os desanimados, os tristes, e que estão em circunstâncias difíceis de adversidade, para que possamos lhe comunicar o testemunho de alegria que somos capazes de prestar pessoalmente por amor a Deus e por obediência a Cristo. Nosso Senhor nos deu riquezas espirituais de alegria para que possamos comunicá-las a outras pessoas que precisam de consolo no meio de grandes tribulações. Como o seu sofrimento tem sido usado para mostrar a amabilidade, o cuidado e o companheirismo de Cristo. Quando você está enfrentando uma angústia intensa, um problema sério com seu filho, com sua filha, como você enxerga Deus? Como um Pai de misericórdia? Como um Deus de consolação? Ou como um Deus indiferente? Como um Deus frio? Como um Deus que não está interessado nos seus problemas? Qual é a sua percepção de Deus quando você está, dentro do pilão da adversidade? No meio do tsunami da tribulação? Que tipo de pensamento você nutre em seu coração sobre Deus? Quem é Deus para você quando você está enfrentando uma severa tribulação? Como você se sente? Você tem medo? Você se sente desamparado, receoso, ansioso, ansiosa? Qual foi a última vez que você cantou ao Senhor enquanto enfrentava uma tremenda tempestade no seio da sua família, no casamento, na relação com seus familiares? Qual foi a última vez que você foi usado como embaixador de Deus para acalmar o coração de alguém? Quanto tempo faz que você não compartilha suas experiências dolorosas para abençoar a vida de alguém que está vivenciando um período de desânimo e desesperança? Como a preciosa empatia de Cristo te motiva a ser empático com a pessoa que está do seu lado? Com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa, com seu vizinho. Como você interpreta o sofrimento do teu irmão cristão? Como punição ou como oportunidade de demonstrar e ministrar graça? O fato de você saber que Cristo é um amigo sem igual conforta o seu coração, traz consolo à sua alma. Você crê que o Senhor está ali importunando e incomodando, desafiando você nessa noite a ser um embaixador de esperança? Você conhece as lutas de seu amigo, de sua irmã, com respeito ao relacionamento com Deus, com compreensão dele ou dela das Escrituras? O que você sabe a respeito da qualidade do casamento, das lutas que uma amiga, que um irmão, que uma irmã está tendo com o marido? Se for um amigo solteiro, você sabe como ele passa as suas horas quando está só? Se for mãe, ela se sente um fracasso?
Seu amigo ou amiga lutam com um relacionamento em desintegração no trabalho, ou problemas antigos ou familiares. Quem sabe a pessoa com quem você tem contato todos os dias, tem o coração dirigido pela lascívia ou devorado pela amargura. Como você pode ajudar? Como você pode chegar para ministrar, para encorajar, para levar esperança a esse coração doído, esse coração amargurado? Que possamos, nessa noite, nesse momento, aprender com o apóstolo Paulo a tirar proveito do nosso sofrimento, para que possamos consolar uns aos outros. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus, e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tua palavra, eu te agradeço por essa porção tão preciosa, Senhor, da tua palavra, que, Senhor, nos chama, nos conclama a viver uma vida como embaixador, ou como embaixadores, Senhor, de esperança, como pessoas, Senhor, que recebem de Ti a graça, a misericórdia, recebem Teu favor, e desta forma nos tornamos embaixadores, representantes do Senhor neste mundo, que possamos consolar uns aos outros, levar uma palavra de ânimo ao nosso irmão, à nossa irmã. Abençoa neste momento, Pai, esse teu filho, essa tua filha que esteja enfrentando um momento difícil nesse momento da sua vida, Pai. Que o Senhor console pelo teu Espírito, que o Senhor conforte, que o Senhor dê da tua paz. Por amor a Jesus, eu faço essa oração. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, tivemos mais um culto realizado, um culto transmitido. Esperamos que você tenha sido edificado com os louvores e com a palavra do Senhor que foi ministrada. Gostaria de fazer algumas comunicações, né? Essa semana, terça-feira, lembrar do nosso culto em família, né? Nosso culto em casa, né? Nosso culto de oração, né? Nosso foco na terça-feira é oração, tá? A quinta-feira nós estamos planejando tratar de um tema relacionado ao nosso tema anual, né? Desfrutando Jesus através das disciplinas espirituais. Sexta-feira Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado, né? Tem levantado alguns irmãos na igreja que amam a igreja do Senhor e que amam o Evangelho de Cristo, que amam a sua palavra. Então, sexta-feira, com certeza, teremos uma devocional. Deus vai levantar um abençoado aí para nos edificar através da palavra. E domingo à noite teremos uma mensagem especial relacionada ao tema da Páscoa. Embora a gente não tenha como, né, realizar a nossa conferência de Páscoa como nós havíamos planejado, o pastor Vilmar ele vai pregar, né, uma mensagem relacionada ao tema da Páscoa. Então nós vamos compartilhar no nosso canal aqui do YouTube, e aí à noite nós enviaremos o link para que os irmãos sejam abençoados e edificados, tá? Então é um culto de Páscoa, né? Vamos dizer assim, vamos realizar como temos feito nessas 2 últimas semanas. Vamos ter o nosso momento de oração, o irmão que vai fazer aqui aquela abertura, e aí em seguida a ministração da palavra. Que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida essa semana, nos nossos relacionamentos familiares, com os amigos, nos negócios, nas redes sociais, que em tudo Cristo seja visto na nossa vida.
A paz de Cristo. Deus abençoe.